Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Estou um pouquinho ronco, mas acho que dá para entender bem, né? Graças a Deus. Fazia muitos anos que não vinha por Curitiba. E todos esses anos a gente esteve fazendo o que o Senhor me chamou a fazer, que é fazer a obra de Deus, principalmente viajando pelo mundo, dando testemunho daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez pela minha vida há quase 44 anos atrás. Jesus me salvou a noite do dia 25 de maio de 1970, e a noite que eu fui salvo, um jovem pregador estava falando sobre Isaías 53, e ele falava de um cordeiro perfeito que levado a teu matadouro não se queixa, não abre sua boca. Citou João 1,29, quando disse que quando João Batista viu Jesus de longe, ele gritou: esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu estava arrebentado no mundo da droga, cabeludo, tinha entrado para pedir dinheiro, eu não queria Jesus, não queria nada com Deus. Eu entrei para pedir dinheiro mesmo. Só que de repente o pregador, inspirado pelo Espírito, gritou: e ele morreu por você, miserável. E quando apontou-se a mim, abaixei a cabeça e pensei: será que esse cara me conhece? E Deus começou a tratar comigo, e no final a mensagem da cruz me tocou, quando o pregador disse que Jesus não merecia morrer na cruz. Jesus nunca fez dano a um ser humano, ele só fez o bem. Só que nessa cruz disse: ele tomou o teu lugar. Essas palavras tocaram a minha vida, me quebrantaram profundamente. Essa noite eu chorei amargamente, abri meu coração para o Senhor, e no apelo caí na frente do púlpito, de barriga no chão, consciente sempre. E aí abri meu coração e falei: Senhor, eu sou ladrão, traficante, viciado, alcoólatra, bandido, assaltante, presidiário, mentiroso. Faltavam dedos, na verdade, né? Mas falei: esta noite, Senhor, aqui está a minha vida, faça comigo o que o Senhor quiser. E eu essa noite fui salvo, fui liberto, fui transformado pelo poder de Deus. Eu tinha passado por 48 prisões, 6 penitenciárias e 9 torturas com choque elétrico. No Chile governava o nosso país o general Pinochet, e os militares tinham autorizado a polícia para que torturasse o bandido, o marginal, para que entregasse a droga, entregasse o roubado, entregasse os colegas. E eu tinha um código de honra: eu não entregava nem amigo, nem inimigo. Eu fui queimado literalmente com choque elétrico 9 vezes, nunca entreguei ninguém. Mas por que fui preso tantas vezes? Dos meus 14 anos, que foi minha primeira prisão, até os 19 anos que conheci Jesus, 48 prisões. Então eu escrevi um livro, chama-se Drogas, Fugir da Escravidão. E o primeiro capítulo do meu livro chama-se A Minha Vida pelos Meus Amigos. Eu era leal aos meus amigos, eu não entregava a meus amigos, nem aos meus inimigos. Só que eles não tinham o mesmo código de honra que eu tinha, e eles me entregavam. Deus fez muita misericórdia comigo, porque Ele me fez uma pessoa, talvez um marginal diferente. Segundo os bandidos mexicanos, porque eu fiz 28 viagens ao México, deixei milhares de meus livros nas prisões mexicanas, e os chefes de cartéis falaram para mim: eu gostei muito do seu livro, e o senhor era um bandido bom. Como bandido bom? Porque em comparação dos nossos irmãos queridos e amigos de lá, né? Obrigado, pastor. Por que eles consideravam a mim um bandido bom? Eu nunca fui rancoroso, nunca fui vingativo. O Senhor me abençoou com isso, porque eu teria sido um assassino, teria matado uns 40, 50 ou mais. Mas o Senhor me livrou. Então eu perdoava aos meus colegas que me entregavam, porque eu sabia o que era ser torturado. Então falavam: coitado, os caras não conseguiram aguentar, né? E me entregava, e eu perdoava a eles. Deus tem misericórdia de mim. Muitos tiroteios, eu entrava nas plantações de maconha, não entrava para negociar a droga, eu entrava para roubar a droga.
Então, muitos tiroteios, muita situação de perigo, mas eu não tenho nenhum tiro no meu corpo. E eu achava que tinha sorte. Eu era bem magrinho, então eu era ágil, corria rápido. Mas quando eu conheci Jesus, Jesus me salvou numa igreja que tinha culto todos os dias. E todos os dias eu deixava uma poça de lágrimas, de gratidão a Deus, porque o Senhor me mostrava como Ele tinha me livrado de tantas situações. As brigas eram com essa faca de açougue, essa grandona, uma em cada mão. Eu não tinha uma facada no meu corpo. Deus sempre me livrava de uma e de outra e de outra. E uma coisa muito importante que eu tenho que destacar em memória da minha vovozinha crente, que orava e jejuava por mim dia e noite. E enquanto ela orava, o Senhor ouvia a sua oração e Ele enviava rapidamente seus anjos e me livrava uma e outra vez. A meus 16 anos de idade, a polícia me pegou com um caminhão de maconha. Me colocaram 2 meses e meio na cadeia e me soltaram porque era menor de idade. E assim, numa das prisões, que eu tinha que pegar 12 anos, porque era um roubo grande, então não conseguiram provar nada e me deixaram em prisão só 2 semanas e sem liberdade. E assim, ia me livrando, e eu achava que tinha sorte, né? Então, quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo, eu entendi que o Senhor tinha um plano comigo. Ele sabia que Ele iria me salvar a meus 19 anos e 2 meses. E eu seria esse tipo de gente que não volta atrás. São quase 44 anos servindo o Senhor Jesus Cristo. Mais de 30 anos percorrendo o mundo, mais de 30 países, milhares e centenas de milhares de vidas aos pés da cruz. E este é o meu primeiro livro, só que pela graça de Deus, eu já escrevi 25 livros e produzi um filme com o meu testemunho, uma longa-metragem. Então, esse material tem sido usado para alcançar milhares de vidas em várias partes do mundo. E o mais importante, que o nome do Senhor Jesus Cristo tem sido glorificado, porque aqui só tem uma única estrela que tem que brilhar, chama-se Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Eu fiquei contente quando eu fiquei sabendo que o pastor tinha sido tocado com meu testemunho. Nós temos muitos testemunhos, inclusive no ano 93, ou seja, há 29 anos atrás, né? É isso mesmo. Eu fui convidado para falar num acampamento lá em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, onde eu moro. E em meio da multidão tinha um jovem de 14 anos de idade. E aí o jovem não fumava, não bebia, um menino sadio, era menino da igreja, filho da igreja, não tinha vício nenhum. Só que ele disse que quando ouviu meu testemunho, veio sobre ele uma convicção de pecado tão grande que ele chorava e assim quebrantadíssimo, entregou sua vida para Jesus. Passou tempo, com o tempo foi para o seminário, virou pastor, andou em algumas partes de interior de São Paulo. E há 4 anos, ele é meu pastor titular na nossa igreja. Agora é meu chefe. Olha só como são as coisas, né? Então, toda vez que eu vou viajar, eu vou lá, peço a bênção e diz: Luiz, para com isso, rapaz. Eu preciso que você ore por mim. Eu falei: não, Senhor, você agora é meu chefe, você vai orar por mim e vai me abençoar em nome de Jesus. Então, esse é o nosso trabalho que o Senhor tem permitido. Eu também estou lembrando agora, eu não sei se esse irmão está aqui, ou talvez já foi para outra igreja, porque a maioria das pessoas que se convertem a Jesus, é muito raro que permaneçam na mesma igreja até sair desta terra. Podem passar 20, 30, 40, 50 anos, e geralmente, se você faz uma análise, quase todo mundo que conhece Jesus não está na igreja que conhece Jesus. Deus sabe por quê, os motivos, não vou entrar em detalhes, né? Mas, porque não estou vendo esse irmão, por isso estou contando isto. Mas há mais ou menos uns 30 anos atrás, 92, 93, por aí, um pouco mais talvez, eu fui convidado para dar testemunho aqui, quando estava o nosso saudoso pastor Pavelec, tá? E tinha uma irmãzinha, que também não lembro o nome dela, né? Faz muito tempo, que ela falava de Jesus para um vizinho, que era um jovem de uns 25 anos, mais ou menos naquele tempo,
mas era muito bêbado. Sabe aquela cola, jovem, mas cativo no álcool. Vivia na cantina ou no bar, né? E esta irmã sempre falava de Jesus, e o rapaz já não aguentava mais aquela irmãzinha. E esse dia ela foi falar com ele e disse: o domingo vai ter um homem que vai falar assim, assim, assado. E então, como ele viu a oportunidade de que ela não falasse mais para ele, então falou o seguinte: a que hora é esse negócio? 8 horas da noite. Tá bom, a senhora sabe que eu fico no bar todo domingo, então se a senhora chegar às 7h30 em ponto, eu vou com a senhora nessa reunião. Mas se a senhora não chegar pontualmente às 7h30, eu não vou com a senhora, e a senhora não fala mais desse Jesus. Combinado? Combinado. E aí, depois fiquei sabendo que ele bebendo 7h15 da noite, 7h20, 7h25, 7h28, 7h29, e ele disse: olhou para a porta, a mulher não veio. Mas 7h30 em ponto, a irmãzinha estava lá na porta com a sua biblinha, e ele viu, e como ele estava bem bêbado, cambaleante, foi lá para se desculpar, e falou: oh, irmão, não vai dar para ir, olha como eu estou. Disse: não tem problema, disse ele, pode ir assim mesmo. E ele tentando tirar ela da jogada, né? Disse: mas eu sou muito ruim, eu sou muito pecador, eu sou muito mau. E ela disse: vai lá ouvir o homem. Quando você ouvir a história desse homem, você vai ver que teu negócio é fichinha. Então vamos lá. Pegou o braço no pescoço e trouxe na igreja. E colocou ele em primeira fileira. Irmãos, eu confesso para vocês que foi uma luta para mim pregar esse dia, dar testemunho e não dar gargalhada, porque o homem estava em primeira fileira tentando assim fazia caretas, estava muito bêbado, irmão, e era um negócio muito esquisito. Mas quando ele ouviu que eu tinha passado por 48 prisões, 6 penitenciárias, 9 torturas com choque elétrico, ele pensou na sua bebedice: se Jesus salvou esse cara, vai me salvar a mim também. Quando eu fiz o apelo, ele se jogou daí mesmo, de barriga no chão, chorando, e gritava: Jesus me salva, tem misericórdia de mim. Bom, essa noite Jesus fez o que tinha que fazer. Eu fui embora, fui viajando e tal. Passaram-se 15 anos. E eu andava no famoso Shopping Miller, aqui em Curitiba, né? E eu, sempre nas lojas, eu tenho essa tentação de parar naquela loja que tem terno, gravata, camisa social. Tipo a senhora quando vem, né, vai no shopping, vê uma loja de bolsas, assim, né? Aquela, né? O sapato, mas é a luta, né? E aí eu sempre vejo gravata, tudo mais, e de repente sai de dentro dessa loja um homem ainda relativamente jovem, engravatado, tudo arrumado, me olhava meio estranho assim, e perguntou: Pastor Luiz Alegria? E eu: sim. Glória a Deus. Pegou aquele grito: o senhor não lembra de mim? Eu falei: não. Disse: eu sou aquele bêbado que estava em primeira fileira, aquela noite Jesus me salvou, me libertou, me transformou. E eu estou sabendo, disse, que domingo o senhor vai na igreja pregar e tal. Eu falei: vou sim. E ele então me disse: vou ter uma surpresa para o senhor. E quando eu cheguei na igreja, não sei se aqui mesmo, aqui do lado, parece que foi, né? Em um cantinho assim, tinha um grupo com umas 20, 25 pessoas. E essa era a surpresa. Era seu pai, sua mãe, sua sogra, seu sogro, várias pessoas da família que tinham se convertido ao Senhor Jesus Cristo com o testemunho dele. E isto glorifica o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos muitos testemunhos, mas o Senhor fez misericórdia com uma pessoa que não tinha mais nenhuma condição. O pastor, o culto termina aqui horas 8? 8h30. Ah, tá. Então, tranquilo então. Eu pergunto porque um pregador empolgado, né? 8 e pouco, já quase 8h30. O pastor perguntou: até que hora eu posso pregar? E o pastor falou: filho, você pode pregar a noite inteira se quiser, mas a gente vai embora às 9 horas da noite, né? Então, mas graças a Deus, pastor, ainda temos tempo aí para o horário que o senhor falou, tá? Eu fui pegar essas coisas aqui porque eu transpiro muito. Mesmo se é frio, eu transpiro. Eu trouxe uma camisa para me trocar depois, né? Então, meus irmãos, por que as pessoas perguntam por que tenho viajado tanto para o México? O México é um país que, infelizmente, aqui no Brasil,
Tem dois cartéis, por dizer, duas gangues grandes, que é o Comando Vermelho e o PCC. Não sei se tem algum outro, que são os grandes, aqui a nível Brasil. Lá no México tem entre 18 e 20 cartéis. E um é pior que o outro. Um negócio assim, terrível, irmãos. Só que Deus tem misericórdia de mim, sempre me livrou, sempre me guardou. Uma igreja mais ou menos como esta, assim, o pastor teve a ideia de fazer a campanha do lado da igreja, no lugar aberto. Tirou o som, tudo para lá, umas 200 pessoas. E começou o louvor e logo a pregação, e eu estava dando testemunho. E geralmente o criminoso, por exemplo, o marginal aqui no Brasil, principalmente dos morros do Rio de Janeiro, eles são respeituosos com pastores, missionários e evangelistas. Por quê? Porque a maioria deles se criaram nas escolas dominicais, nas igrejas pentecostais, as vovocinhas, as mais crentes falam: filho, nunca mexa com um servo de Deus. Então eles respeitam. No México não. No México eles adoram um demônio chamado a Santa Morte, que de santa não tem nada, né? E eles são tremendamente endemoniados. E o primeiro que mata é o pregador. Eu estou pregando, estou dando testemunho, e de repente vi uma gangue chegando lá armado até o dente, sabe, com as ametralhadoras penduradas, irmão. E eram 40 bandidos e o chefão. Eu chamei esse grupo de Alibaba e os 40 ladrões. Eu estava pregando já, e eu estava dando testemunho, e os caras começaram a rodear o lugar, e falei: Senhor, será que chegou a minha hora? Qualquer coisa, Senhor, cuida da minha esposa, meus filhos. E falei: se cometi algum pecado que não agradou, alguma coisa que não agradou o Senhor, já me arrependo agora. Porque falei, quem sabe já estou indo para a glória daqui a pouco, né? E eu falei: amigos, falei para os bandidos, né? Eu já andei como você andou e anda agora, sem paz. Vocês não têm paz, você vive aflitos, angustiados. Você vive olhando para trás. Se não te mata a polícia, vai te matar a gangue contrária. E os caras me olhavam, só me olhavam. E outra, eles são como soldados. Só se o chefão dá a ordem, podem atirar ou fazer o que quiser com você. Mas se o chefe não dá a ordem, ele não pode mexer um dedo contra você. Se ele faz alguma coisa, eles são mortos na hora, porque eles quebraram a autoridade, né? E aí, o Senhor me foi dando graça, e eu comecei a falar da minha experiência no mundo das drogas. Eu falei assim: vocês, pelo que estou vendo, vocês não só são traficantes de drogas, vocês também são sequestradores, vocês são assassinos, você tem um monte de pecados capitais, que se vocês morrem agora, vocês vão ferver no fogo do inferno. Só que vou falar mais uma coisa: no México, não sei se você sabe, não tem cadeia perpétua, mas a sequestrador, ele é condenado a 70 anos de prisão, ou seja, é uma cadeia perpétua. E lá não tem nenhum tipo de benefício, nenhum. A pessoa está condenada a 40 anos, fica 40 anos na prisão, 50 anos na prisão. Então, eu falei assim: vocês, a maioria são sequestradores. Se um te matar, uma gangue contrária, e se a polícia te pegar, você vai passar 70 anos na cadeia. E você acha que tua esposa vai te esperar, teus filhinhos? E comecei a mandar, pela graça de Deus, uma mensagem na consciência. E aí, falei assim, eu vivia assim, desesperado, angustiado, aflito, e via correndo. E falei de minhas prisões e tudo mais. Só que falei, o dia 25 de maio de 1980, uma sexta-feira, 9 horas da noite, eu entrei numa igreja para pedir dinheiro, e essa noite eu vi a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ele me salvou, me libertou, me transformou, e Ele pode fazer com você também isso agora. Fiz o apelo, orei por vários aí, e fui embora. Eu demorei para voltar àquela cidade 9 anos. Que aí fui viajando, México, outros países e tal, Brasil. E 9 anos depois voltei àquela cidade. E numa reunião de pastores, sentei justo na frente do pastor que fez a campanha. Falei: pastor, o senhor lembra de mim? Lembro, pastor. Pastor, o que aconteceu? Lembra aquela gangue, não sei o quê? Ele me disse assim: o senhor não está sabendo? Falei: não, faz 9 anos que não voltei mais.
Ele me disse, diante do Senhor Deus, eu estou dizendo e contando o que ele me contou. Disse, pastor, se converteram todos. E eu disse, todos, porque a gente que fica meio incrédulo, né, irmão? Né? Todos, disse todos. Disse, eu discipulei todos eles, eu batizei a cada um deles, e eu fui pessoalmente levá-los no estado onde eles moravam, porque geralmente eles saem de um estado para outro, porque as gangues funcionam assim, quando reconhecem um bandido, eles mandam matar não só a pessoa, matam a família inteira. Assim funciona lá. Tinha ouvido falar ou não? Tá? E aí, disse que todos eles ficaram congregando, a maioria deles virou pregador do evangelho, e o pastor me disse, a única pessoa que ficou comigo foi o chefe da gangue. Ficou de 4 a 5 anos comigo. Virou um homem fiel, um bom servidor, um bom pregador do evangelho. E quando ia fazer uns 5 anos convertido, disse, uma gangue contrária o encontrou na rua e o reconheceu e o acribilhou. Disse, nosso irmão morreu de joelho na rua, abraçado à sua Bíblia. Então, o chefão dos Alibaba e os 40, né? Alibaba os 40, e neste momento, pela graça de Deus, está no céu. Porque o Senhor Jesus Cristo, que nós estamos celebrando hoje a sua ressurreição, também pela sua graça alcançou gente como essa, porque tem gente boazinha, né? E isso está bem, que não fuma, não bebe, não rouba, não vou dizer que não mente, né? Porque até nós mesmos, mais de alguma vez já mentimos, ninguém falou amém, né? Eu estava numa reunião de pastores e eu falei isso. Às vezes nós também mentimos. E uma esposa do pastor falou, pastor, eu não minto. Falei, o irmão acabou de mentir. É porque às vezes, de forma involuntária, né? Então, Deus tenha misericórdia de nós. E aqui, o mais importante, irmãos, do sacrifício de Jesus, de ter tomado o nosso lugar naquela cruz, terrível, terrível, uma coisa terrivelmente dolorosa para ele. Mas aqui o mais importante é que o nosso Senhor Jesus Cristo não só morreu por você e por mim, Ele ressuscitou dos mortos. E Ele não só morreu por gente como Luiz Alegria, como aqueles caras daquela gangue. Ele morreu por todos nós. Não tem um ser humano que consiga se salvar a si mesmo, por muito bonzinho ou boazinha que seja. Eu novo na fé, eu lia muito, 7 horas por dia a Bíblia. E meu pastor era um pastor de linha pentecostal, antiga, essa linha antiga. E ele estava dando um estudo bíblico. E ele falou assim, irmão, nós os crentes cristãos, nós não pecamos. Nós somos totalmente santos, nós não pecamos. Eu novinho na fé, tinha 2, 3 meses, como ele é muito. Falei, pastor, posso ler um versículo da Bíblia? Todo animado eu, né? Disse, sim, meu irmão, alegria, pode ler. Eu leio assim, não há homem justo na terra que faça o bem e que nunca peque. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Me deu uma dura tremenda diante de todo mundo, porque estragou isso tudo, irmão. Apanhei um monte de vezes, porque lia e falei, pastor, o que o senhor está ensinando está contrário a isto aqui, pastor. Bom, depois de um tempo fui mandado embora da igreja, viu, irmãos? Mas tá bom, outro dia eu conto isso. Eu estou na dúvida, tenho a minha mente 4 ou 5 mensagens, mas eu tenho que escolher um, né? Porque na verdade eu estou dando só uma pincelada no testemunho, porque aqui quantos me estão vendo hoje por primeira vez? Por primeira vez. Então tá, obrigado. Obrigado. Por amor a Jesus e a vocês, é que eu contei um pouquinho do testemunho. Não fui direto na pregação, tá? Bom, Lucas 13, versículo 22, 23, 24 e 25. Aliás, tem umas passagens que eu vou ir lendo, tá? Se conseguem colocar aqui atrás, seria ótimo. Se não, disse, e percorria as cidades e as aldeias,
ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçaos a entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começares a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele, vou dizer: não sei de onde vós sois. Bom, vou parar por aqui, porque na verdade, com isso, eu quero dar ênfase, na verdade, no verso 23, onde disse ele, e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Senhor, são poucos os que se salvam? Eu achei fenomenal que há mais ou menos 2000 anos atrás, alguma pessoa que seguia Jesus tivesse interesse em saber quanta gente ia se salvar. Eu achei muito interessante a pergunta. Só que queria a resposta através da Bíblia, porque Jesus não disse nem sim nem não. Se são muitos, são poucos. Ele falou: esforçaos a entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Então comecei a pesquisar e fui para o Gênesis, capítulo 1, verso 26, 27 e 28, onde o Senhor, Ele cria todas as coisas, e então Ele abençoa o casamento de Adão e Eva. E Ele deu uma ordem, disse: frutificaos e multiplicaos e enchi a terra. De quê? De seres humanos. Ou seja, que no Éden havia sexo, sem malícia, não havia maldade. Quando caíram no pecado, o Senhor disse para a mulher: vou te multiplicar as dores. Ou seja, havia um pouquinho de dor. Então comecei a pesquisar, porque todos nós sabemos que mais ou menos a partir do capítulo 4 aparecem os dois primeiros filhos de Adão e Eva, que é Caim e Abel. Só que eles são os primeiros filhos depois que eles pecaram. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 20, disse que Adão colocou o nome de Eva, a sua mulher, porque era a mãe de todos os seres humanos, e outra versão diz era a mãe de todos os seres viventes. Quanto tempo esteve Adão e Eva e se multiplicando ali no Éden? 10 anos, 50 anos, 100 anos, a gente não sabe. E quando eles caíram em pecado e o Senhor tirou Adão e Eva do Éden, não saiu só Adão e Eva. Romanos 3, 23, por quanto todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Romanos 5, 12 diz que o pecado entrou por um homem, e o pecado passou a todos os homens, por quanto todos pecaram. Então, quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, não saiu só Adão e Eva, saiu um monte de gente. Daí vem a resposta para essa pergunta que muita gente pergunta jactanciosamente e não sabe responder, muita gente. Capítulo 4 de Gênesis, verso 17, diz que Caim conheceu a sua mulher, e o pessoal fala assim: mas e de onde saiu essa mulher? Se os primeiros filhos são Caim e Abel. Aliás, quando Caim mata seu irmão, o Senhor fala com ele, com Caim, né? Pede contas pelo seu irmão, e o Senhor amaldiçoa Caim. E Caim disse assim: quem me encontrar vai me matar. Então a gente tem que analisar e chegar a alguma conclusão de que saiu muita gente do Éden. E aí você avança, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, e aí vem, a Bíblia diz que a terra estava cheia de violência. Ô irmão, tinha muita violência. A maldade tinha se multiplicado, e Deus falou: chega, vou matar todo mundo, acabou. Se arrependeu de ter feito um homem, mas de repente, naquela situação, o Senhor olhou e viu um homem que achou graça a seus olhos. Não sabemos quem é, Noé. E dá uma instrução para ele e tal.
e manda fazer um barco, um navio, uma arca, dá todas as instruções. E Noé demorou 120 anos em fazer aquele navio. 120 anos, e diz a Bíblia que Noé era pregoneiro de justiça, ou seja, era um pregador. Pessoal, vai chover, vai cair um dilúvio. Ninguém ligou para ele. Mas aqui a questão é a seguinte: até o Senhor iniciar o dilúvio, fazer, bom, os animais entraram de dois em dois, entra Noé, a sua esposa, seus filhos e a esposa dos filhos, noras. 8 pessoas. E a pergunta é: Senhor, são poucos os que se salvam? E a pergunta também é: quanta gente tinha na época do dilúvio? Nós temos que chegar a um número, porque segundo os entendidos, desde Adão até agora, passaram pela terra mais de 84 milhões, ou seja, mais de 84 bilhões de seres humanos pela terra. Assim que se a terra estava cheia de violência, quanta gente teria naquela época? Eu quero colocar um número, porque temos que colocar um número. 100 milhões, está bom assim? 100 milhões. 100 milhões de pessoas na época do dilúvio. E se salvaram quantos? A pergunta é: Senhor, são poucos os que se salvam? Vamos ver o que diz aí em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, diz aí, está vendo? Na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Senhor, são poucos os que se salvam? A Bíblia diz que são poucos. Aí não fiquei satisfeito, busquei mais um pouco e fui para Gênesis capítulo 18 e 19. Sodoma e Gomorra, 2 cidades prósperas, 2 cidades comerciais, mas tinha muita maldade, muita maldade. Tanto assim que a Bíblia disse que os homens tinham mudado ou trocado o uso natural da mulher, e as mulheres tinham trocado o uso natural dos homens. Imagina a quantidade de abuso de crianças, um negócio terrível, irmãos. E Deus falou: chega, vou destruir essas 2 cidades. Só que já Abraão era o pai da fé, né? Servo do Senhor, e o Senhor disse, e mandou seus anjos para destruir aquelas 2 cidades. Só que o Senhor falou assim: vou esconder de meu servo, o que eu vou fazer? Então vão 3 personagens a falar com Abraão, 2 anjos, e o terceiro era o Cristo, era o eterno, era o ungido, aquele que estava no início, quando disse: façamos ao homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nisso o Senhor está contando para ele que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão lembrou que lá em Sodoma tinha um sobrinho chamado Ló, e começa a interceder. Senhor, disse, se tiver 50 justos lá, o Senhor disse: por amor a esses 50 justos, eu não destruo a cidade. Mas não tem 50. Desculpa, Senhor, se tiver 45. E foi insistindo, 40, e foi descendo, chegou até 10. Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor disse: por amor a esses 10 justos, eu não destruo as cidades. Mas não tem 10. Há 42 anos atrás, eu estava fazendo 2 anos no caminho do Senhor, e eu estava numa vigília. E a vigília no Chile começa às 8 horas de sábado e termina às 8 horas da manhã de domingo. E o pregador da madrugada, que era mais difícil, que o pessoal luta, chega o sono, o cansaço. E eu tinha quase 2 anos convertido, estava em primeira fileira e parecia aquele passarinho novo, assim, que estava esperando a mãezinha trazer a comidinha, assim, faminto da palavra, né? Com o livro sagrado aberto e recebendo a mensagem. E o irmão, um pastor chileno radicado nos Estados Unidos, de sobrenome Morales, Raul Morales. E ele contou o seguinte: ele também viajava pelo
muitos lugares. E ele contou o seguinte: uma das noites, ele estava no hotel e antes de dormir, apagou a luz, desligou a luz e foi orar na cabeceira da cama. Ele estava orando e ele percebeu como que o quarto se iluminou. E ele não quis abrir os olhos. Continuou orando, só que a luz se fez mais intensa. Não sei se você já percebeu que quando a gente está com os olhos fechados e acende a luz, dá para perceber a luz, a sensação, né? E a luz se fez tão intensa, disse ele, eu não vi, não vi, e eu ali com a boca aberta ouvindo aquilo, né? E ele disse, e quando eu vi aos pés da cama, tinha um anjo. Era um ser resplandecente e ele foi dizendo como era, tudo mais, tal. E disse que o anjo falou assim: sou o enviado do Senhor para que você pergunte tudo o que você quiser, que hoje vai ser revelado para você. Disse o irmão, o pastor disse, a primeira pergunta que eu fiz, disse, eu quero saber o dia e a hora em que o Senhor Jesus Cristo vem e volta pela sua igreja. E o anjo falou, esse assim que não, só o Pai sabe isso. Ele disse, eu fiz um teste com ele. Se ele falava dia e hora, era um demônio disfarçado, né? A Bíblia diz em Coríntios que Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar, né? E já enganou muita gente assim. Então, como respondeu de acordo com a Bíblia, aí começou a perguntar, e mais ou menos 5 e pouco da manhã, 5 e meia, quando começou a clarear o dia, disse ele que o anjo falou, meu servo, chegou a hora e desapareceu. Eu tenho já 42 anos, eu fiz uma lista, eu ando com minha lista por aí, por se me aparece um anjo, irmãos, porque também tenho inquietudes, você não tem? E uma das inquietudes, queria saber, por exemplo, quando o Senhor me levar na sua presença, eu vou buscar o irmão Abraão, vou dar um abraço nele e vou falar, Abraão, oh, servo de Deus, que maravilha, cara. Mas queria te perguntar, quando você estava intercedendo por Sodoma e Gomorra, por que você parou em 10? Por que você não continuou? Então, quando eu encontrar ele, e ele me contar, eu conto para vocês, tá bom? Porque não achei ele ainda. Então, meus irmãos, aqui o interessante também é que, os anjos vai lá, destruir aquelas 2 cidades, e nós conhecemos mais ou menos a história. Se você não sabe, lê em casa, Gênesis 19 e 20, e aí você vai ver que a ordem era sair, o Ló, a esposa, as 2 filhas, inclusive ele foi falar para o Gerro não quiseram saber. Então saíram daquelas 2 cidades 4 pessoas, só que o Senhor tinha falado para não virar para trás, não se voltar para trás. Mas quando começou aquela situação e explosões e tudo mais, que choveu fogo e enxofre, né? A mulher de Ló não aguentou a sua curiosidade e olhou para trás. E a Bíblia diz que ela se transformou em estátua de sal. Se a Bíblia falasse assim, se transformou em estátua de bronze, de cobre, de ouro, eu acreditava. Porque se está na Bíblia, eu acredito. Deus falou, está falado. E se transforma em estátua de sal aquela mulher. E sai Ló e suas 2 filhas. Sodoma e Gomorra tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes cada cidade. 2 milhões de pessoas, irmão. E se salvam somente 3 pessoas. A pergunta é, Senhor, são poucos os que se salvam? No caso de Gênesis, no início, e falamos 100 milhões de pessoas e se salvaram 8. Aqui temos um irmão que é muito bom com números, né? Eu também sou, viu? Mas se você tirar uma porcentagem, o 10% de 100 milhões dá 10 milhões, certo? O 1% de 100 milhões dá 1 milhão. O 0,01% de 100 milhões dá 100 mil. O 0,0001% de 100 milhões dá 10 mil, tá certo?
0,00001% de 100 milhões dá 1.000. 0,00001% de 100 milhões dá 100. Se salvaram 8. Então, se salvaram 0,00001.2, o ponto 8, segundo eu. Não sei se errei. Mas a porcentagem de salvação é muito pouca, irmãos, de acordo com a Bíblia. Senhor, são poucos os que se salvam, e de 2 milhões se salvaram só 3, dá 0,00001.7, um negócio assim, pouquíssimo. Aí continuei buscando e encontrei João capítulo 6 no Novo Testamento. Jesus tinha feito muitos milagres, curou muita gente, multiplicou pães e peixes, e umas 30 mil pessoas seguiam Jesus. E de repente Jesus vai a uma cidade de barco, e o povo foi por terra, chegou primeiro que Jesus, e quando viram Jesus chegando, falaram: Senhor, onde o Senhor estava? Nós andávamos buscando o Senhor. Eu pensei, puxa vida, Jesus talvez ia agradecer. Pessoal, muito obrigado. Tem acontecido comigo que eu faço às vezes campanha na cidade, vou em várias igrejas, e tem gente que vai seguindo, onde que você vai pregar, onde, e vai seguindo, eu me sinto muito honrado. Falei, quem sou eu? Só que Jesus não parabenizou as pessoas. Deu uma dura. Diz: você me segue pelo pão e pelos peixes. Você não me segue porque sou Cristo, porque você me ama. Não, daquela. Irmãos, você pode ver em João capítulo 6, verso 66. Diz: desde então, muitos de seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. E era Jesus Cristo, meu irmão, Filho de Deus, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Mas o povo foi embora. Ficaram 12 com ele. E dos 12 você tem que tirar um ainda, Judas. São 11 de 30 mil pessoas, irmão. Eu entendo que às vezes para conservar as pessoas numa igreja é uma luta, irmão. Eu mesmo, como eu falei, caminhei com Jesus 5 anos com aquele pastor, com aquela igreja. Só que tinha muitas coisas estranhas que eu fui descobrindo na Bíblia. E o pastor quis me ungir pastor, eu tinha 24 anos de idade. Era o braço direito dele. Eu tinha feito tudo, era professor da escola dominical, das crianças, adolescentes, de adultos, fazia os estudos bíblicos, pregava durante a semana várias vezes, porque os pregadores que estavam escalados para pregar, os irmãos tinham medo, sei lá o que, aí me chamavam irmão Alegria, sexta-feira eu tenho que pregar, irmão, tenho que trabalhar, o irmão pode pregar por mim? Claro. Então pregava sexta, que pregava sábado, irmão Alegria, eu tinha um compromisso, pode pregar por mim? Eu pregava sábado, e pregava domingo, e pregava todos os dias, irmão. Só que eu não dormia à noite, só orando e queimando as pestanas, jejuando, clamando a Deus: Senhor, me dá uma palavra. E os irmãos de alguma maneira me utilizaram. Só que eu fui abençoado, porque eu cresci e eles ficaram para trás. Fazer o quê? Onde dá o ponto? O pastor disse: irmão Alegria, eu vou ungir 5 pastores, e você é um deles. 24 anos, seria como uma honra. Nossa, novinho, pastor Alegria. Eu falei: pastor, muito obrigado, mas eu não vou aceitar. Disse: como que não? Disse: eu sou seu pastor e eu mando aqui neste negócio. Eu falei: pastor, o senhor me desculpe, anos atrás, quando eu falei meu pastor para o senhor me deu uma dura e me disse: eu não sou seu pastor chama-se Jesus Cristo. Então o senhor quer me ungir pastor, mas o senhor Jesus Cristo, que é meu pastor, me ungiu evangelista, e eu não vou aceitar. Juntou 2 retalhinhos mais e me mandou embora da igreja, irmãos. Minha esposa não queria sair, estávamos recém-casados, novinhos, um filho pegando nos colos. Mas ela disse assim: foi, sabe, se você tem que ir, eu sou tua esposa e vou onde você for. Graças a Deus. Acabamos de fazer 40 anos de casamento. Com a mesma, tá? Que hoje os tempos estão mudados, viu, irmãos? Mas não tem problema. Cada um é cada um.
Ainda tenho tempo, né, pastor? Glória a Deus. Então, que geralmente quando o evangelista está meio chato e diz, e com esto termina, um irmãozinho meio chato diz, aleluia! Não é pelo Espírito, senão que está cansado, tem sono, quer ir para casa, jantar, sei lá. Meus irmãos, eu quero chegar num ponto, tá? Qual a intenção de pregar sobre essa pergunta? Senhor, são poucos os que se salvam, e provar pela Bíblia que são poucos. Continuei buscando e encontrei Mateus 25, as 10 virgens. A porcentagem cai para 50%. Aí fui pesquisar mais a parábola do semeador, e aí a porcentagem cai para 25%. 75% se perde. Fui pesquisar mais e encontrei os 10 leprosos. Jesus curou os 10 leprosos. Quantos votaram? Hã? Você tem... Não votou nenhum, irmão, porque aquele que votou estava curado. Desculpa aí, irmão. Luiz, alegria, né, irmão? Só alegre. Desculpa aí. Então, aí cai a porcentagem, porque esse que foi curado voltou, Jesus reconheceu ele, disse, não são 10 que eu curei, onde estão os outros 9? Só esse voltou. E Jesus disse, tua fé te salvou. Ou seja, curou e salvou ele. E aí a porcentagem cai para 10%, irmão. E aí me assustei tanto que eu não quis buscar mais. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Qual é a ideia? Que você que está me ouvindo, talvez talvez das mídias aí, a intenção desta mensagem, irmãos, é que cada um de nós recapacitemos, reflexionemos. Se tem tão pouca gente que vai ser salvo, você e eu temos que fazer parte desses poucos, né? Nossa, mas se tão pouco, é pouquíssimo, a porcentagem mínima. Porque aí você vai aos números que hoje 8 bilhões de seres humanos na Terra, mais ou menos 1.200, talvez 1.500, talvez milhões de cristãos. Só que aí você tem que tirar mais da metade que já não frequentam, porque se estão em Jesus se desviaram. Aí tem uns 700, 600 milhões congregando, mas aí você tem que tirar mais da metade, porque tem muita gente frequentando a igreja, mas não se converte, não se compromete com o Senhor. E aí passa os anos, passa o tempo, e vai ficando, e não se converte. Inclusive, um problemão quando a pessoa morre assim, um problema para o pastor. O pastor não sabe para onde mandar aquele irmãozinho, porque não tinha compromisso nenhum. Mas a gente não pode julgar nem condenar ninguém, né, irmãos? Então, a pergunta é, Senhor, são poucos os que se salvam? O Senhor disse, esforçaos a entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Oremos. Senhor nosso Deus e o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não só morreu por nós, não só pagou todos os nossos pecados, os mais vis, os piores, seu sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário nos lavou e nos limpou. O Senhor ressuscitou dos mortos. Nós temos agora vida eterna. Os nossos nomes já estão inscritos no livro da vida. E o Senhor, quando escolhe alguém como nós, não é para a perdição, é para a salvação mesmo. Salvação eterna. Pai, oro em nome de Jesus por cada uma das pessoas que estão me assistindo aqui presencialmente, mas aqueles que estão ouvindo ou assistindo através dos meios, Facebook e alguns outros lugares, Senhor, algumas outras plataformas digitais. Oro para que em nome do Senhor Jesus Cristo a tua presença poderosa e sobrenatural, Senhor, trabalhe
no coração, na mente das pessoas e mostre, revele que é pouca gente que vai se salvar. E esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, toca suas vidas para que façam parte desses poucos, Senhor. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha a alcançar muitas vidas, salvando-as, perdoando-as e transformando as suas vidas. O Senhor fez comigo, o Senhor tem feito com tantas pessoas. O Senhor pode fazer também com essa pessoa que está me ouvindo agora. Oro em nome de Jesus também por aqueles que estão sofrendo algum tipo de doença, o nome que seja. Oro para que em nome de Jesus, como acréscimo da salvação, da vida eterna, do perdão dos pecados, como consequência do arrependimento genuíno na sua presença, o Senhor cure os enfermos, o Senhor repreenda todo tipo de enfermidade. Deus, em nome de Jesus, o Senhor rompa, quebre as correntes do tabagismo, alcoolismo, drogas, qualquer tipo de vício. Que o Senhor, com a sua presença poderosa e sobrenatural, se glorifique na vida das pessoas. E não só daqueles que estão me ouvindo, talvez estão me ouvindo, parte do testemunho, e estavam lembrando alguém da família, Senhor. Que tua graça salvadora alcance a família. E em nome de Jesus, tua misericórdia nos abençoe, nos guarde e faça que esta congregação cresça em graça, em conhecimento e em número. Abençoa seu servo, pastor Peter, que na verdade nem lembrava nada dele, mas hoje estou conhecendo já mais pessoalmente. Abençoe a sua família, Senhor, e abençoe essas milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares que têm conhecido o Senhor através daquilo que o Senhor, pela sua graça, tem me permitido testemunhar ou pregar. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém.